Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2023. Nesse terceiro trimestre nós estamos estudando sobre as cartas pastorais de Paulo, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Paulo a Tito. E na lição de hoje, lição de número 2, o tema da lição é o problema dos falsos mestres. Nós iremos estudar na lição de hoje sobre a importância da doutrina, da sã doutrina na igreja. Lembrando que nós disponibilizamos para você slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados. Seja um assinante do EBDemFoco.com, você que gosta de usar slides em PowerPoint na sua EBD para fazer a sua ministração, então seja assinante do EBDemFoco.com e você terá os slides da revista CPAD 100% baseados na revista, imagem de qualidade e prontos para serem usados. Slides da EBD prontos para serem usados, e assim você terá muito mais tempo para estudar. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles na nossa plataforma. É só você acessar www.ebdemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. Nós temos o irmão Hermes, a irmã Julie, eu, nosso amigo irmão Hugo, o Victor e a irmã Ingrid, o Antônio Victor e a irmã Társila. É a equipe do EBD em Foco. Conteúdo da assinatura dos slides contém os slides da lição de adulto, slides da lição de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, são mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site ou fale conosco pelo WhatsApp, www.ebdemfoco.com e o nosso WhatsApp 94984092869. Muito bem, então, vamos para o nosso comentário, o texto principal da nossa lição. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, diz: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. E o apóstolo Paulo, relembrando a Timóteo as ordens que foram dadas a ele, pelo apóstolo Paulo, de que chegando em Éfeso, ficasse um tempo em Éfeso, na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, para advertir alguns que estavam ensinando outras doutrinas, ensinando heresia. O apóstolo Paulo preocupado com o problema das heresias. E nós vamos ver depois, lá na carta de Apocalipse, que a igreja de Éfeso passou por um processo de maturidade e melhorou essa questão do trato com os hereges e com as heresias, inclusive rechaçando veementemente, apesar de lá na carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso, reprova a igreja de Éfeso por causa da falta do amor, do primeiro amor ter esfriado. Quanto à doutrina, eles não têm mais esse problema. Eles superaram esse problema, e Timóteo e Paulo são elementos importantes nesse contexto que Timóteo especialmente esteve lá presente para ensinar os irmãos a refutarem, a abandonarem, a rejeitarem as falsas doutrinas. Que, aliás, é muito importante que o professor discuta isso com seus alunos. Que, aliás, é muito importante que o professor faça um curso sobre doutrina. Todo obreiro, aliás, todo cristão, mas principalmente todo obreiro, todo líder de ministério, toda pessoa na igreja que exerce função de ensino ou liderança deve fazer um curso sobre doutrinas, e o EBDemFoco.com tem esse curso sobre doutrinas. O resumo da lição: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Nós só cremos naquilo que a Bíblia diz. E só cremos se a Bíblia disser também. E a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia
ela é infalível. É a única infalível. Por isso nós só cremos e só praticamos o que a Bíblia diz. O texto bíblico, 1 Timóteo capítulo 1, verso 8 ao verso 11, é óbvio, você vai estudar todo o capítulo 1 de Timóteo. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já deve ter feito. Se ainda não, faça um estudo do primeiro capítulo de Timóteo. Vamos lá, nossa introdução. A história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres, que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitas heresias fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Você pode perguntar o porquê que estas heresias e que hereges investiram tanto contra a igreja, fizeram verdadeiras cruzadas contra a igreja e contra a fé cristã. Isso é trabalho do diabo. Porque às vezes, isso aqui o professor deve compartilhar com seus alunos e deve meditar nisso. As pessoas às vezes pensam que o diabo está interessado em que as pessoas sejam prostitutos e prostitutas, drogados, ladrões, enfim, homossexuais e pessoas que tenham aversão à religiosidade. O diabo não está preocupado necessariamente com isso. O diabo só está preocupado que não sejamos fiéis a Deus. Isso é suficiente para ele. Se uma vez não formos fiéis ao que é verdadeiro, a Deus, ao Deus verdadeiro, certamente nós estaremos fazendo a vontade do diabo. Então por que houve tanto ataque, tantas heresias, tantos hereges atacaram a igreja e a sã doutrina durante esse tempo todo, durante toda a história? Porque o diabo deseja não só que as pessoas estejam escravas do pecado, mas que elas não sejam leais a Deus, não sejam fiéis a Deus. Não é porque uma pessoa não é um drogado, um prostituto, uma pessoa blasfema, que ela está isenta da condenação. Se ela não estiver em Cristo, ela estará condenada. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido os anciões de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho, Como você pode ver isso em Atos capítulo 20, verso 29. Quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, consta que isso havia ocorrido e delega a Timóteo a tarefa de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina. Foi avisado, Paulo avisou para os anciões, Atos 20, 29, diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Pessoas que estarão ali não para poder destruir a igreja no sentido de acabar a igreja como comunidade, como ideia, mas para contaminar, porque essa é a vontade de Satanás. Satanás não luta para que a igreja seja extinta necessariamente. Ele luta para que ela seja contaminada. E uma vez contaminada, não agrada a Deus. Primeiro tópico, cuidando da doutrina. O que é doutrina? Que aliás isso é muito importante para a gente estudar, Doutrina é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. No campo das religiões, cada uma tem a sua doutrina, os dogmas ou conjunto de crenças. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos só lembrar de uma coisa aqui. Quando o comentarista diz que toda religião tem os seus dogmas, tem a sua doutrina, não confunda religião com denominação e não confunda doutrina com costumes.
O cristianismo é uma religião, o judaísmo é uma religião, o islamismo é religião, o hinduísmo, o espiritismo, isso é religião. Agora, a Assembleia de Deus é denominação, batista é denominação, presbiteriano é denominação. E quando está no campo das denominações, geralmente as denominações, especialmente essas tradicionais, têm doutrinas iguais, elas mudam no aspecto de costume, apenas no aspecto cultural. Agora, quando você fala de doutrina de religião, se por exemplo, o cristianismo tem a doutrina baseada na Bíblia, o islamismo tem a sua doutrina baseada no Alcorão, o espiritismo tem sua doutrina baseada nos livros de Allan Kardec. Quando uma igreja, uma denominação, ela tem a sua doutrina baseada em qualquer outra coisa que não seja a Bíblia, ela está fora do escopo de comunidades cristãs legítimas. Ela acaba se tornando uma seita herética, porque o cristianismo como religião e todas as denominações cristãs legítimas, verdadeiras, têm somente a Bíblia como única regra de fé e prática. Pode haver alguma divergência nos costumes? Pode, mas não pode haver divergência na doutrina. O Novo Testamento usa dois termos gregos para a doutrina, didaquê e didacalia, ambos com dois sentidos, o ato de ensinar e o conteúdo do ensino. A boa doutrina ou a sã doutrina, que é dita em 1 Timóteo 1:10 e Tito 2:1, é o ensino correto, ortodoxo, limpo, puro, original, proveniente de uma única fonte, que é a Bíblia, de acordo com as Escrituras, fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo um método histórico e gramatical. Doutrina é aquilo que é básico e fundamental de uma ideia. Nesse caso do cristianismo, que é a doutrina? A doutrina não são os costumes. Não é se nessa comunidade pode cortar o cabelo ou usar joia, se pode jogar futebol ou não, enfim, coisas desse tipo. Isso é costume, isso não é doutrina. A Bíblia não ordena, não prescreve como norma essas coisas. Elas são culturais e está de acordo com cada denominação. Agora, quanto a Jesus encarnou, isso é doutrina. Jesus morreu na cruz de verdade, não como Ário dizia que ele não havia morrido de verdade. Ele morreu de verdade, ele sofreu sim as angústias da cruz, isso é doutrina. Ele ressuscitou ao terceiro dia, isso é doutrina. Ele voltará para buscar a sua igreja, isso é doutrina. O homem é pecador por natureza, isso é doutrina. A salvação existe, né, e é pela graça por meio da fé, isso é doutrina. Isso são doutrinas e elas são exclusivamente bíblicas. Por exemplo, a Igreja Católica acredita no purgatório. Não há evidência bíblica para o purgatório. Então essa é uma doutrina falsa, ela não tem a Bíblia como origem, então é uma doutrina falsa. Todas aquelas ideias que elas são colocadas extra-bíblica, elas são outra doutrina, porque a doutrina deve ser bíblica. Busca, portanto, a intenção do autor sagrado que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, né? Nós, então, buscamos, né, interpretamos ou formulamos a doutrina da nossa igreja, né, das nossas comunidades a partir da Bíblia, usando o método histórico gramatical, né, não usando a experiência, né? Nós precisamos ter essa concepção, essa consciência de que
A experiência é um fator pessoal da relação do cristão com a sua comunidade e com Deus. A experiência pessoal não pode se tornar em regra, em doutrina para toda a comunidade. Quem ordena a doutrina para a comunidade é a Bíblia. As minhas experiências pessoais e espirituais são apenas experiências pessoais de edificação pessoal, não são para governo da igreja. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É exatamente isso que eu estou falando. A experiência pessoal de cada um, ela tem um valor importantíssimo para a vida do irmão, para a vida do cristão, mas ela não pode se transformar em regra para a comunidade. Não se orienta por pensamentos, sentimentos ou desejos do leitor, que como destinatário do texto deve crer nas Escrituras como infalível, completa, inerrante palavra de Deus, amoldando-se a ela e aplicando-a em seu viver. O cristão deve extrair, o cristão deve entender, compreender a vontade de Deus, as doutrinas a partir da Bíblia. A comunidade deve se unir e reunir em torno da Bíblia. Olha só, o professor deve explorar isso com seus alunos. Quando vocês se reunirem, que aqui diz Paulo, cada um tem salmo, cada um tem cântico, cada um tem profecia, cada um tem oração. Isso é o culto público. Isso faz parte do contexto público, da experiência da comunidade. Mas quando se trata de doutrinas fundamentais, elas devem ser pura e exclusivamente bíblica. Não pode ser fruto da experiência pessoal de cada um. Por exemplo, a Igreja Quadrangular, a sua fundadora teve uma visão, eu não lembro aqui o nome da fundadora, vocês podem pesquisar aí, e ela via as imagens que tem lá. Todas as igrejas quadrangular têm essas imagens. É óbvio que a Igreja Quadrangular ela se desmistificou quanto a isso, mas ficou como uma marca, Então, a Igreja Adventista, por exemplo, alguns dizem, os adventistas mesmo não costumam dizer isso, mas alguns estudiosos dizem que a Ellen White, teve uma visão também e viu os 10 mandamentos, melhor dizendo, e o salmo era o sábado, do sétimo dia, era o mandamento que se destacava, e por isso ela decidiu que a igreja seria uma igreja guardadora do sábado. Mas isso é fruto da experiência de uma pessoa, não é uma ordenança bíblica. Eu tive uma visão, eu sonhei, eu tive essa sensação. Isso é uma experiência pessoal e não pode ser colocado como doutrina, regra para que a igreja viva. Isso é apenas experiência pessoal. O lugar da experiência. Nós pentecostais valorizamos a experiência espiritual. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras, à medida que experimentemos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos viveram há quase 2000 anos. O que o autor está dizendo aqui? A experiência pessoal ela tem valor para nós, mas ela é uma experiência. Olha só o que ele coloca aqui. A experiência ela tem um valor espiritual para nós, mas ela precisa ter um precedente bíblico. Olha só o que o comentarista está dizendo. A experiência pessoal, além da experiência pessoal não poder se tornar regra,
não é doutrina, ela ainda precisa, para ser validada como uma experiência cristã legítima, ela precisa ter um precedente. Tipo assim, o irmão está vivendo isso como experiência pessoal e espiritual, mas tem um precedente bíblico para isso? Falar em línguas, por exemplo, tem um precedente bíblico? Tem. Cair, rodopiar e rodar e cair no chão, tem um precedente bíblico? Não, não tem. Então, essa experiência, ela inclusive deve ser tirada da igreja. Porque, mas é uma experiência pessoal, é válida, mas não tem precedente bíblico. O comentarista está dizendo o seguinte, nós pentecostais valorizamos a experiência espiritual. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras à medida que experimentemos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos viveram há quase 2000 anos. Ou seja, se essas experiências que estamos vivendo não têm um precedente bíblico, não têm um fundamento bíblico, nem elas devem ser aceitas. Não interpretamos a Bíblia segundo nossa experiência, mas a submetemos aos escrutínios das Escrituras, validando-as ou não conforme a autoridade da palavra de Deus. Assim podemos nos manter livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário e ter uma vida cristã sadia, desfrutando de uma vida espiritual verdadeira e equilibrada. A doutrina verdadeiramente bíblica, a experiência com precedente bíblico. Percebam que tudo deve ouvir ou terminar na Bíblia. Ou é origem ou é referendado pela Bíblia. Se assim não for, não deve ser cultivado dentro da comunidade. Outra doutrina. Não sabemos o certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Por isso, bastava a Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina. Conforme o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão outra doutrina vem do grego heteros e significa estranha, falsificada, diferente, especialmente diferente, que é o oposto. Heteros, por isso que nós temos a expressão heterossexual, que é o oposto do outro sexo. Então, daí deriva essa palavra. Então, quando a expressão outra doutrina aqui, outra de Paulo aqui, hétero significa outra, não é igual, é outra, totalmente diferente, é o oposto do que Paulo havia ensinado. O que estava sendo ensinado lá, que Paulo chamou de outra doutrina, era algo que era oposto ao que ele havia ensinado. Era uma desconstrução descabida e vergonhosa dos verdadeiros valores doutrinários que Paulo havia ensinado. Então, mas olha só que interessante isso. Não foi qualquer pessoa que identificou isso. Paulo identificou isso. Porque provavelmente essas pessoas que estavam ensinando essas falsas doutrinas eram pessoas que tinham extremas habilidades e que essas falsas doutrinas não eram tão grosseiras e aparentes assim. Muito provavelmente estavam travestidas de doutrinas. Olha só, é importante que a gente entenda que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Ele prega bem, ele falou umas coisas boas, ele tem umas heresias pesadas, mas ele fala umas coisas boas. Uma pessoa que mexe com verdade e com mentira, ela é um mentiroso. Ela é uma mentirosa. Não existe essa. Não, ele fala muita mentira, mas de vez em quando também fala a verdade. Ele fala mais mentira, então ele é um mentiroso. Se ele prega heresia, então ele é um herege. Uma pessoa que pode até falar algumas verdades eventualmente, mas geralmente está falando besteira, não deve ser ouvido. Deve ser repreendido, deve ser impedido de pregar, de falar na igreja. Podemos considerar então que mais importante do que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica, o que nos permitirá, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Eu não sei se é verdade essa informação, mas eu me lembro de ter lido uma vez em um texto de um escritor, onde ele diz que como que o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos,
eles se preparam para identificar dinheiro falso, notas de dinheiro falsas. Como que eles se preparam para identificar notas de dinheiro falsa? Eles estudam minuciosamente, eles dedicam-se a conhecer cada mínimo detalhe da nota verdadeira. Olha só que interessante. É óbvio que, isso aqui, nenhuma comparação ela é perfeita. Mas qual é a ideia? Você não precisa, se tornar um especialista em falsa doutrina. Se torne especialista na boa doutrina. Que quando você encontrar uma falsa doutrina, você vai perceber que existe uma diferença colossal e você já vai logo rechaçando, repreendendo e rejeitando. Quem conhece bem o que é verdadeiro não tem dificuldade para discernir o que é falso. Então, às vezes, eu vi até uma frase do pastor Josemar Bessa, eu nem sei se essa frase é dele mesmo ou se ele estava só citando, que diz assim: nós não podemos gastar mais tempo lutando com os lobos do que cuidando das ovelhas, Às vezes a gente passa tanto tempo rechaçando os hereges, criticando os hereges, esquecendo de ensinar a sã doutrina para as ovelhas. Então, o professor deve pensar nisso e deve compartilhar com seus alunos essa perspectiva. Como eu disse aqui dos agentes do FBI americano, que ao invés de estudar a nota falsa, porque a nota falsa ela varia. A nota falsa, dependendo de quem a faz, não tem as mesmas características. Da mesma forma é a mentira, da mesma forma é a heresia. Dependendo de quem a fala, ela não tem a mesma característica. Alguns pontos convergem, mas nem sempre, não são iguais. Agora, a sã doutrina não, é como a nota de dinheiro verdadeira. Ela é exatamente igual. Ela tem as mesmas características, são pensadas, são colocadas ali de forma programada, pensada. Então, estude a boa doutrina. É óbvio que você deve conhecer também alguma coisa de falsa doutrina, especialmente os conceitos, como identificar um herege, mas estude mesmo a sã doutrina. A missão de Timóteo, um delegado apostólico. É isso mesmo. Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico, representante de Paulo com uma missão pastoral específica. Entende-se que é por isso que, apesar de ser uma carta dirigida diretamente a Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1:1. E identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Por quê? Porque ele, na verdade, estava escrevendo para Timóteo, mas com a certeza de que Timóteo seria o receptor e o principal instruído, mas que a comunidade também teria acesso a essa carta. Assim, a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. Isso reforçaria a autoridade espiritual do jovem pastor. Notadamente, diante de sua juventude e certa timidez e da sua possibilidade de resistência ao seu ensino, pela confrontação dos desvios doutrinários. Manda estas coisas e ensine-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Parece que Paulo identifica um problema sério. E Paulo identifica que haviam pessoas poderosas lá. E Timóteo, um jovem, tímido e com medo de ser rejeitado por ser jovem. Provavelmente essas pessoas que estavam lá com heresia eram pessoas já bastante maduras. Mas Paulo diz: olha, vá em frente. Manda estas coisas, ensine, ordene essas coisas. É isso que se manda aqui. Paulo está dizendo: ordene essas coisas, ensine-as, e que ninguém despreze a tua mocidade, desde que você seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não haverá ninguém que possa dizer algo contra ti. Então,
Às vezes o jovem pode ficar dizendo assim, eu encontro isso muito na minha igreja, de jovens, eu não posso assumir esse tipo de responsabilidade, sou muito jovem, sou muito inexperiente. Não tem problema você ser inexperiente. É claro que a Bíblia diz cuidado com os neófitos, né? Isso é uma outra coisa, não está relacionado à idade, mas ao tempo de maturidade cristã, né? Mas no caso, muitos jovens da minha igreja, eu sou muito jovem para assumir essas responsabilidades. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, olha, se você for um exemplo entre os fiéis, se você for bom na palavra, se você for bom no trato com as pessoas, se você for bom no amor com o próximo, se você tiver um espírito amoroso, se você for forte na fé, se você viver uma vida de pureza, não há o que possam dizer. Ninguém terá nada para dizer contra você. Ninguém vai te desprezar, porque eles vão até falar alguma coisa da sua idade, mas verá que você é um grande exemplo. Os falsos mestres. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, como cidade portuária, era um agitado centro econômico na época, e o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Por exemplo, era grande o paganismo em Éfeso, né? A cidade da conhecida deusa Diana, ou Artemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana dava muito lucro para os efésios, né? Você pode ver isso em Atos 19. Mais de 50 outros deuses e deusas eram adorados em Éfeso. Isso não é novidade, porque nós estamos dentro de um contexto grego, né? Grego e romano, que ambos tinham seus panteões de deuses, e cada cidade, assim como por exemplo a Igreja Católica faz, a cidade tal, padroeiro, santo tal é padroeiro da cidade, e santo tal é padroeiro não sei de quê. Assim os gregos e romanos também faziam, né? Então Artemis era a deusa de Éfeso, né? A Diana era a deusa de Éfeso. E a cultura grega e romana eram recheadas, né, de muitos deuses. E como Éfeso era uma cidade cosmopolitana, certamente havia uma diversidade de deuses também vindas de outras culturas. Como já assinalado, Paulo não se preocupa em identificar quem seria os falsos mestres e quais exatamente as heresias que difundiam na igreja de Éfeso. E isso se deve também ao fato de que Timóteo já era conhecedor das realidades espirituais local, como se extrai da expressão paulina, como te roguei que ficasse em Éfeso para... Claro está que Paulo e seu cooperador já tinham conversado cerca dos problemas daquela igreja. É óbvio que Timóteo não está indo para lá sem conhecer qual é o problema. Por isso que eu disse que é importante que você conheça um pouco do que são heresias e de como os hereges especialmente trabalham. Isso é importante, mas o fundamental é que você seja especialista na sã doutrina. Heresias infiltradas. 2 movimentos ocorreram em Éfeso para a infiltração de heresias na igreja. O primeiro, a entrada de lobos cruéis, né, pessoas mercenárias. O segundo, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. Primeiro, os gananciosos, né, pessoas que estavam ali para poder explorar as pessoas, muito provavelmente no aspecto financeiro. Segundo, que dos próprios anciões da igreja, alguns se desvirtuaram. Olha como isso é perigoso. Olha como você precisa ter maturidade para ter acesso a determinadas informações. Às vezes, pessoas que não têm maturidade suficiente não deveriam ter acesso a determinados conteúdos, porque senão elas não conseguem fazer a assimilação correta. Eu mesmo conheço pessoas, homens velhos, avós, com 20 anos de crente, mas que sem maturidade tiveram acesso a uma série de conteúdos não edificantes, e eles acabaram praticamente se desviando da igreja. Isso está claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes, e continua sendo um perigo para qualquer igreja. Abrir-se portas para a entrada de líderes cujas convicções de fé não sejam suficientemente conhecidas, e fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos. Isso aqui são 2 questões muito sensíveis e muito sérias.
né? Nós não devemos entregar o microfone da igreja para qualquer pessoa. Não devemos. Nem novo convertido demais e nem pessoas das quais não temos consciência dos seus valores. Em Éfeso, esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas estranhas, preocupados com fábulas, mitos e genealogias judaicas intermináveis que produziam infrutíferas discussões. Com o seu orgulho causavam divisões, agiam em busca de popularidade e eram gananciosos. 1 Timóteo 6:3-1 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, sobretudo é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Percebe? Os dois grupos de pessoas que tinham lá, os que queriam ganhar dinheiro e os que se desvirtuaram na doutrina. Na pretensão de serem doutores da lei, estabeleciam confusão e mistura entre elementos judaicos e cristãos, descambando para o asceticismo, como a proibição de casamento, abstinência a determinados alimentos. Há também indícios de uma certa inclinação gnóstica, ainda que incipiente pela expressão falsamente chamada ciência, mas tinha vários perigos ali em Éfeso. Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência, para o que é fundamental dedicar-se à vida de piedade e santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra de Deus, além da vigilância e da oração constante. Conserva a fé e a boa consciência. Como Paulo diz lá, dedica-te à vida de santidade, à vida de amor, a uma vida de piedade. Dedica-se a isso e você terá uma fé sã e uma boa consciência. Isso sempre foi um grande desafio para todo cristão, principalmente agora em tempos pós-modernos, de uma vida tão frenética e de tanta perversidade. Mas é justamente nesse aspecto onde nós estamos guardados. Uma fé verdadeira e uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Contudo, não podemos desfalecer, mas perseverar sempre. Nós devemos perseverar sempre pela fé que temos em Cristo, pela certeza de que sua palavra é a verdade. Então, devemos manter-nos firmes, nos dedicando à sã doutrina, porque esta é a doutrina que vem de Deus. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição, nossa conclusão. O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que a gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, cheio de amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Salvador e Senhor. Muito bem, então você que faz uso dos slides TVD em Foco, tira uma foto e você ministrando e nos mande, né? Pode ser aqui pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram. E qualquer coisa, entre em contato conosco, acesse o site ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.